Mensagens que amparam, com o pastor Paulo Sabino. Abra comigo então a Bíblia, Evangelho de Marcos, no capítulo 6. Marcos, capítulo 6, no verso 34. Evangelho de Marcos, capítulo 6, no verso 34. A primeira multiplicação dos pães. Diz assim: E Jesus, saindo, viu uma grande multidão e teve compaixão deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e começou a ensinar-lhes muitas coisas. E como o dia fosse já muito adiantado, os seus discípulos se aproximaram dele e lhe disseram: O lugar é deserto e o dia está já muito adiantado. Despede-os para que vão aos campos e aldeias circunvizinhas e comprem pão para si, porque não têm o que comer. Ele, porém, respondendo, lhes disse: Dai-lhes vós de comer. E eles disseram-lhe: Iremos nós e compraremos 200 dinheiros de pão para lhes darmos de comer? E ele disse-lhes: Quantos pães tendes? Ide ver. E sabendo eles, disseram: 5 pães e 2 peixes. E ordenou-lhes que fizessem assentar a todos em grupos sobre a erva verde. E assentaram-se repartidos de 100 em 100 e de 50 em 50. E tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, levantou os olhos ao céu e abençoou, e partiu os pães e deu-os aos seus discípulos, para que os pusessem diante deles. E repartiu os 2 peixes por todos, e todos comeram, e ficaram fartos, e levantaram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe, e os que comeram os pães eram quase 5.000 homens. Diga graças a Deus. Então presta atenção aqui para nós entendermos o recado de Deus. Jesus fez muitos milagres, muitas maravilhas. Esse milagre da multiplicação dos pães é algo, todos os milagres são extraordinários, mas esse, você vê que Jesus, ele decidiu descansar com seus discípulos. A Bíblia diz que eles não tinham tempo nem de comer. E Jesus então os leva a um lugar deserto para que ali eles pudessem ficar tranquilos, longe da multidão. Só que não conseguiram. Eu até costumo falar que às vezes a gente consegue fazer uma coisa que Jesus não conseguiu fazer: descansar. Tem coisas que eu não posso fazer que Jesus faz, tem coisas que eu posso fazer que ele não pôde fazer. Ele não descansou. Queria só ficar um pouquinho sozinho, um pouquinho quietinho. Não deu não. Quando ele chegou lá para descansar, tinha uma multidão esperando por ele. Às vezes você consegue descansar um pouquinho, Jesus não conseguia. Quando ele chegou lá, tinha uma multidão esperando por ele. E ele disse: olha, gente, não pode descansar, olha essa multidão aí. E a Bíblia diz que ele viu aquela multidão como um povo descuidado. Eram como ovelhas que não têm pastor. Era um povo maltratado. Ele olhava nos olhos das pessoas, no rosto das pessoas, e conseguia ver o sofrimento delas. Ele disse: não, tem que ajudar essa multidão aí. Diz que eram 5.000 homens. Só se contavam os homens, né? Mas tinha mulheres e crianças. Segundo os estudiosos, devia dar aí 15.000 pessoas. E essas pessoas ficaram com Jesus pelo menos uns 3 dias. E Jesus não podia despedi-los com fome. Depois de 3 dias ouvindo a palavra de Deus, 3 dias com Jesus, Jesus percebeu que eles já tinham fé para receber o milagre. Eu costumo falar que a fé é pelo ouvir, e ouvir, e ouvir, e ouvir. Assim, você vai ouvindo, 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 até que a fé entre em você. E Jesus falou com os discípulos: eu não quero deixar essa multidão ir com fome, não. Ué, Jesus, mas como é que a gente vai fazer? Então despede o povo, cada um por si. Eles se viram aí e arrumam comida, porque como é que a gente vai arrumar comida para tanta gente? Não tem? Como é que a gente vai fazer? Vai comprar comida para esse povo todo? E aí Jesus fala: olha, o que vocês têm?
nós temos 5 pães e 2 peixes. Um menino tinha 5 pães e 2 peixes. Então faz o seguinte, manda todo mundo se assentar em grupos de 100, 100, 50 e 50. Se assentaram sobre a relva. Jesus pega aqueles 5 pães e 2 peixes, apresenta-os a Deus e diz, agora dá para a multidão. Ele ia partindo, né? Ia dando para os discípulos, e os discípulos serviam a multidão. Aquele monte de gente sentado, Jesus pegou o pão, deu graças a Deus, partia, dava para o Pedro, Pedro dava para a multidão. Partia, dava para o João, João dava para a multidão. E foi assim. E a Bíblia diz que aquele pão foi multiplicado, aquele peixe foi multiplicado. A Bíblia diz que todos comeram, mas comeram bem, comeram bastante. E a Bíblia faz questão de dizer que ainda sobraram 12 cestos cheios de pão e de peixe. Diga a glória a Deus. Só Jesus para fazer algo tão bonito. A multidão saiu dali saciada, saiu abençoada. Tudo que Jesus faz é ensinamento para nós. Eu queria deixar 2 lições para você aqui nesse texto. A primeira coisa que eu queria dizer para você, eu creio que todos que aqui estão querem de Deus uma multiplicação. Se você não quisesse, você não estava aqui. Você veio porque você crê na multiplicação. Você crê que Deus pode abençoar aquilo que você tem, como abençoou os pães que aquele menino deu, e aqueles pães foram multiplicados. Você crê que Deus pode multiplicar, sabe, os clientes que você tem. Você crê que Deus pode multiplicar os fregueses lá na sua loja. Você crê que Deus pode multiplicar, sabe, os recursos que você tem, o dinheiro que você tem. Que Deus pode dar mais para você. Você crê que Deus pode multiplicar, por isso que você está aqui. Mas para provar dessa multiplicação, a primeira coisa que eu queria deixar para você, como eu disse, são 2 lições. A primeira lição, pode ser meio duro o que você vai ouvir, mas vai lhe ajudar. Às vezes a palavra é meio dura, né? Só vai provar a multiplicação, guarda isso, a pessoa que não for fresca. Só vai experimentar a multiplicação quem não for fresco. Não sei como é que você entende a palavra fresco aqui em Pernambuco. Lá no Rio de Janeiro é aquela pessoa que, eu não como isso. É assim também aqui? Eu não gosto disso. Isso aí não dá para mim não. Isso aí eu não gosto. Isso aí não sei o quê. Tem aquelas pessoas que ficam escolhendo muito. Não aceita certas coisas. Não, isso aí não. Esse nunca vai provar a multiplicação. Pensa comigo, irmãos. Jesus estava há 3 dias com a multidão. Aí ele procura ver o que tinha. Descobriram um menino que tinha 5 pães e 2 peixes. Você acha que esse pão estava fresco? Você acha que o peixe, há 3 dias, ele estava fresquinho? Estava não. É possível que alguém pensasse assim, poxa, mas será que esse pão está direitinho? Será que... Aí você imagina Jesus pegando o pão e partindo. Será que a mão de Jesus estava limpa? Tem gente que talvez ficasse pensando um monte de coisa. Nossa, se fosse hoje, talvez muita gente ia deixar de comer. Será que esse menino... Como é que esse menino arrumou esse pão? É uma criança. Será que esse pão está direitinho? Será que esse peixe está limpinho? Será que a mão de Jesus está limpa quando partiu? Mas que peixe é esse que Jesus está partindo ali? Será que esse peixe não vai me dar uma alergia? Será que não tem muito espinho nele? Tem gente que vai ficar pensando assim e não vai provar da multiplicação. Porque fica escolhendo muito, pensando muito. Aqueles pães não estavam frescos, não. Aquele peixe também não estava, não. Mas alimentou uma multidão de quase 15 mil pessoas. Diga a glória a Deus. Se você for fresco, você não prova da multiplicação. Por que eu estou dizendo isso? Esse é o primeiro ponto da palavra. Muitas pessoas hoje não estão experimentando a multiplicação porque ficam escolhendo demais. Pensam demais. Talvez se acostumaram a tanta facilidade que quando vem uma parte mais difícil, as pessoas falam, não, isso eu não quero. Isso a nível de igreja, a nível de tudo, irmãos. Até nós que somos pastores. Eu fui do Rio de Janeiro um tempo, fui pastor lá. Eu me lembro do pastor Rogério Postigo falando de quando a igreja começou. Ele vinha para a igreja, passava o dia na igreja, morava na igreja, e ele não tinha o que comer na igreja. Uma senhora muito bondosa trazia comida para ele conta. A única comida que tinha, porque a igreja não tinha doação.
Então, ele estava ali pelas almas, cuidando das almas e não tinha comida. Aí a senhorinha trazia uma comida para ele, uma senhorinha muito bondosa, dizia: pastor, você não repara não, hoje só tem um ovo e um chuchu. Irmão, está muito bom. Não tem nada. Até hoje ele fala dessa senhora que trazia comida para ele todos os dias na igreja. Deus abençoe essa senhora. Mas quantos de nós, pastores, provamos isso também? A igreja cresceu, glória a Deus, Deus abençoou. Tem uma condição melhor hoje, mas os frescos, se fosse fresco, não ficava. Só para você entender o que eu estou querendo te mostrar. Quantas pessoas não provam da multiplicação por causa disso? Porque fica escolhendo. Ah, esse trabalho eu não pego. Minha profissão não é essa, eu não estudei para isso, eu sou formado nisso. Aí não tem a sua área, você também não vai trabalhar. Pega o pão que Deus está dando. Irmãos, quando Jesus partiu e deu, ninguém ficou pensando muito, não. A própria Bíblia diz que quem somente observa o vento nunca vai plantar, nunca vai colher nada. Quem fica olhando para as nuvens nunca vai colher, nunca vai plantar. Pega o pão que Deus está dando para você. Volto a dizer, o fresco não vai experimentar a bênção de jeito nenhum, fica escolhendo. Uma vez eu lembro de um rapaz, uma empresa que eu trabalhei, e teve um rapaz que ele chegou para trabalhar de manhã cedo, ele foi todo arrumadinho, blazer, cor de vinho, todo arrumado, meu menino, tudo produzido. Trabalhou na parte da manhã, na hora do almoço. Como ele morava perto, ele disse: não vou almoçar em casa. Foi almoçar e não voltou. Eu perguntei: mas cadê aquele rapaz que estava aqui de manhã, ele veio trabalhar e não voltou? E aí descobriu que ele não voltou porque ele pensou que iria começar trabalhando no escritório da empresa. E a vaga que tinha para ele não era no escritório, então ele falou: também eu não quero, se não for para trabalhar no escritório, eu não quero. Mas às vezes é assim que é? Será que vai começar por cima? Quantos começaram ali indo para a rua fazer mandado, né? Assim, o famoso boy, né? Assim, você compra isso aqui para mim, você compra aquele outro e tal, para depois você chegar lá em cima. Quantas pessoas que eu conheço que começaram por baixo mesmo e chegaram a ser até diretores da empresa, mas começou lá embaixo. Mas às vezes a pessoa não quer, né? Quer já começar como dono da empresa. Aí vem o tema da mensagem, que eu estou falando, uma das lições que eu estou dando para você: o fresco não vai experimentar a bênção. Não, eu quero começar por cima. Se não for assim, então também eu não quero. É igual Naamã, né? Se for para mergulhar na água suja do Rio Jordão, então eu também vou para casa leprosos. Lá tem água melhor do que a minha. Lá tem água melhor que a água do Rio Jordão. O rio Abana, o rio Farpá são melhores, então não vou. Aí alguém falou: ô meu senhor, se ele pedisse uma coisa difícil, você não ia fazer? Mergulha logo aí, fica de coisa não. Não complica a coisa não. Aí ele foi, mergulhou e ficou curado. Às vezes a pessoa, por frescura, desculpa a expressão, a palavra frescura, mas não tem, o termo é esse mesmo. A pessoa fica escolhendo muita coisa. E aí não recebe a bênção. Ah, mas por esse salário eu não trabalho. Mas às vezes o salário que vai ter é aquele, é menor do que você costuma ganhar. Mas eu não vou me rebaixar a ganhar um salário desse. Vai ficar com fome? Às vezes a porta está aberta e a pessoa fica pensando. Talvez é dali daquela porta que Deus vai abrir portas maiores. Diga a glória a Deus. Ó. Eu gosto do texto de Ezequiel capítulo 8. Deus mandou o Ezequiel cavar um buraquinho na parede. Aí ele cavou um buraquinho na parede. Atrás daquele buraco tinha uma porta ali atrás, tinha um mundo ali atrás. Às vezes aquele buraquinho, aquele biscate, desculpa a expressão, lá no Rio de Janeiro a gente chama de biscate, um trabalho temporário, não sei como é que você chama aqui, alguns chamam de bico. Como é que é aqui um trabalho temporário? É bico. Tem lugar que biscate é uma palavra pesada. Tem lugar em Minas Gerais, por exemplo, e tem lugares que a palavra biscate o pessoal acha assim ruim, né? Mas eu vim de outro estado. Biscate lá é um trabalho pequeno, temporário, um bico. Né? Fiz um trabalho por um tempo só, rapidinho ali, limpei uma caixa, sei lá, coisas pequenas. Nós não podemos ficar de frescura. Amém, Jesus? Ah, isso aí eu não pego. Não, pego. Eu faço. Às vezes não é nem da minha área, mas eu faço. Não costumo fazer, mas eu vou fazer. Eu tenho boa vontade para aprender. Diga a glória a Deus. Aí você vai fazendo.
Você não precisa ficar escolhendo, não pode ficar escolhendo as coisas. Eu me lembro uma família que nós fomos vizinhos e eles diziam assim, a mãe de manhã comprava pão para eles, tinha 2 menininhos. Aí os menininhos falavam assim, a mãe dava o pão para eles de manhã. Aí eles falavam assim, mãe, a gente não come a casca do pão não, só o miolo. Aí a mãe falava, então tá bom, toma aqui o miolo do pão para você. Mas a mãe era esperta, a mãe guardava a casca do pão. De tarde tinha o tal do café da tarde. Quando dava umas 3 horas da tarde, a criançada brincava e voltava para tomar o café da tarde. Mãe, a gente veio tomar o café da tarde. A mãe não era boba, pegava a casca do pão, só tem a casca do pão. A casca do pão a gente não quer não, mas é o que tem. Então a gente vai ficar com fome. Aí ia lá brincar de novo, daí a pouco a barriga começava a roncar, né? Aí aparecia eles murchinhos, né? Mãe, cadê a casca do pão? Era a maneira da mãe ensinar a não ser fresco. A casca do pão também não é pão, poxa. Vou falar a verdade, eu morava ao lado, nem o pão tinha. Nunca reclamei. Minha mãe fazia bolinho de chuva, minha mãe fazia um monte de coisa lá para a gente comer. Pão não tinha, mas com fome não ficava. E o pessoal reclamando da casca do pão. Talvez se fosse hoje, muitos iam reclamar, mas Jesus, como é que Jesus partiu aquele pão? Será que ele... Irmão, às vezes a frescura impede a pessoa de ser abençoada. Pega o pão que Deus está dando para você. Amém ou não amém, irmãos? Pega o pão que Deus está dando. Não fica pensando, não. Quantas pessoas, às vezes, solteiras, porque fica pensando. Me lembro de uma moça que ela dizia, ela era moreninha como eu, mas ela dizia, eu só namoro gente se for branca. E não namorava pessoa de cor como ela. Aí um dia, acabou gostando de uma pessoa de cor como ela. E gostou tanto dessa pessoa, queria tanto casar com essa pessoa e não conseguiu casar. Ela dizia assim, poxa, isso é um castigo de Deus, porque a pessoa que eu mais gostei na vida era uma pessoa moreninha como eu, e eu não consegui casar com ela, era Deus me ensinando uma lição ali. Ela dizia, sei que se Deus está me ensinando alguma coisa, não sei dizer. Mas o que eu quero que você entenda, às vezes a pessoa não avança por causa de frescura, fica assim, não, eu quero uma namorada muito bonita, eu quero uma namorada muito isso. Lembre-se que quem muito escolhe, sai escolhido também. É claro que Deus tem o melhor para você, amém ou não amém, irmãos? Mas você está entendendo? Quem está entendendo o que o pastor está querendo mostrar? Quantas pessoas ficam também escolhendo demais? E às vezes a bênção está ali à tua porta e você está pensando, e você, né? Eu me lembro o caso de uma moça que ela estava namorando o rapaz, e o rapaz, bom rapaz, tinha a casinha dele, estava acabando de fazer a casinha dele, aí levou a moça para conhecer a casa. A casa tinha 2 quartos, cozinha, banheiro, tudo direitinho. Só que a casa não era tão grande. E ela, quando viu a casa, saiu comentando com as amigas. Poxa, mas ele quer que eu more naquela casa com ele? A casa é muito pequena. Parece uma caixa de fósforo. A casa é muito pequena. A condição dele, ele só pôde colocar cerâmica até o meio da parede, não colocou até em cima porque não dava, mas a casa estava toda direitinha. Mas ele não colocou a cerâmica até em cima, mas tinha que ter colocado até em cima e ficava falando com as amigas, comentando com as colegas. Poxa, eu quero casar com ele, mas como é que está? Olha a casa que ele quer me dar. E a casa era toda direitinha, toda bonitinha. O que Deus fez? Aquele rapaz, Deus separou, tirou aquele rapaz dela e deu para outra. E a outra, quando foi olhar a casa, se apaixonou à primeira vista. Mas que casa bonitinha. E casou com o rapaz. E ela ficou dando cabeçada para lá. Às vezes a gente não tem a multiplicação, não prova a multiplicação, porque fica escolhendo muito. Eu gosto daquele texto no livro de Atos, quando o Pedro estava orando, e a Bíblia diz que era hora do almoço, ele estava esperando o pessoal fazer comida para ele, aí do céu desceu um lençol cheio de bichos, eram bichos imundos, a lei de Moisés não permitia comer aquilo ali, mas aquele monte de bicho desceu para ele, e uma voz falava assim, Pedro, mata e come isso daí. E o Pedro disse, não, eu não posso comer isso aqui não, porque isso aqui é imundo, não posso comer. Aquilo ali tinha um simbolismo, né? Os judeus, Pedro era judeu, e os judeus achavam os outros povos, olhavam os outros povos como se fossem animais. Deus estava falando, não enxergue outras pessoas como se fossem animais, não considere comum o que Deus purificou. Vai lá, tanto é que depois apareceram pessoas
que eram gentias, né? E o Pedro foi lá pregar para essas pessoas. O Cornélio trouxe lá alguns empregados, o Pedro foi pregar. Mas enfim, o que eu quero que você entenda, o Pedro, Deus falou para ele, olha, mata e come. A Bíblia diz que aquele lençol desceu do céu 3 vezes. Pedro, mata e come. Não, não posso comer isso não, que isso é imundo. Aí desceu o lençol de novo. Pedro, mata e come. Não, não posso comer isso não, que isso é imundo. Aí desceu a 3ª vez. Pedro, mata e come. E depois aquele lençol subiu e não desceu mais. Se você ficar de muita frescura, Deus coloca a bênção para você e você fica cheio de coisinha. Não, isso eu não quero, eu queria assim. Uma hora Deus recolhe e dá para outro. Porque a gente às vezes escolhe demais, irmão. A gente às vezes pensa demais. Não estou querendo dizer que você, pastor, então eu vou ficar com qualquer coisa. Eu vou casar com qualquer uma, eu vou trabalhar em qualquer coisa. Não estou dizendo isso. Estou dizendo que às vezes Deus está colocando a bênção diante de você, mas a gente é tão, sabe, acha que a gente é tão, né, tão bom que merecia algo tão extraordinário, e a gente às vezes não consegue enxergar, irmãos, a bênção que está diante de nós. Volto a dizer, talvez se fosse hoje, muitos iam dizer assim, mas esse peixe aí eu não gosto, o peixe que Jesus está dando eu não gosto, isso aí já tem 3 dias, esse pão já está dormido, não como o pão dormido, não como isso, não como aquilo, não quero isso, não quero aquilo, isso eu não faço, isso eu não quero, e está perdendo a bênção. Multiplicação é para quem não é fresco. Amém, Jesus? Amém ou não amém? Fala para a pessoa que está do seu lado assim, não seja fresco. Fala para ele. Senão você não experimenta a multiplicação. Mas aquele rapaz não dá porque ele é feio. Aquela moça não dá porque ela é feia. Ninguém não sei o que tem. Não estou querendo que você case com alguém feio. Mas às vezes você fica escolhendo tanto, pensando tanto. Já olhou outras coisas na pessoa? Talvez a espiritualidade dela e outras coisas, outras virtudes que ela tem. A pessoa só olha a casca. Mas não olha o que tem dentro. Às vezes o conteúdo é tão bom e você não está olhando. Então não seja fresco. Esse é o primeiro ponto. Multiplicação, que só vai experimentar a multiplicação quem não é fresco. Amém ou não amém, irmãos? O fresco não come. Jesus dando pão para todo mundo. E olha, detalhe, hein? A Bíblia diz que sobraram 12 cestos cheios. É possível que alguém olhe, mas não quero pão de sobra não, isso aí sobrou, não quero. Aquilo que... Às vezes a gente escolhe tanto, a gente quer tanto, Deus quer tanto te abençoar, mas você fica, sabe, fugindo da bênção. Não, isso eu não quero, isso eu não quero. Pega a bênção que Deus está dando, amém, irmãos? Amém ou não amém? Aquela multidão estava com fome. Aquela multidão não ficou pensando, não. É pão, me dá aí. É peixe, me dá aí. E comeram. E todo mundo se fartou. Multiplicação é para quem não é fresco. Quem fica escolhendo muito, pensando muito, não vai experimentar a bênção. Pega a bênção que Deus está dando para você. Diga glória a Deus. Talvez não é na tua área, mas pega. Deus vai lhe abençoar em nome de Jesus. Talvez não é o ideal para você, mas você vai chegar lá em nome de Jesus. Pega, Deus vai dar a bênção para você. Pega que a coisa vai acontecer. Deus sabe fazer a coisa. Às vezes é a bênção que está diante de você e você está questionando, pensando aí. Pega logo, não pensa muito não. A bênção está diante de você, diga glória a Deus. Eu lembro uma vez, um carro que eu tinha um Voyage. O Voyage é um bom carro. Mas aquele lá me dava uma dor de cabeça que você não tem ideia. Acho que foi o pior carro que eu tive na vida. Você já teve um carro que você teve vontade de dar uma marretada nele? Quem já teve um carro assim? Alguém já teve? Teve não? Tua vontade era de meter o martelo nele, quebrar ele todinho? Já teve, irmão? Misericórdia, irmão. Só Jesus. Gosto nem de lembrar. Mas enfim, era muito bonitinho, mas pelo amor de Deus, era ruim demais. Me serviu por um tempo, mas teve um dia que eu precisei vender aquele carro. Então eu anunciava o carro, aquela coisa toda, o pessoal vinha, olhava para comprar. Eu volto aqui daqui a pouco. Não voltava não. Eu volto de tarde. Não voltava não. Você é rico, não foi você. E que luta para vender aquilo, irmão? O pessoal olhava, não queria, e eu precisava vender. Aí eu colocava anúncio no jornal, o pessoal vinha, olhava e nada. Aí um dia eu fiz uma oração, lembro como se fosse hoje. Lá em Mateus 17 tem aquele episódio do Pedro, quando Jesus manda ele lançar o anzol e pegar o peixe, né? E o peixe tinha uma moeda na boca.
Eu falei com Jesus, falei, Jesus, eu preciso vender esse carro. Em algum lugar do Rio de Janeiro, tem um peixe que tem uma moeda na boca. Tem alguém que tem o dinheiro para comprar o meu carro. Eu preciso pegar esse peixe. Eu vou jogar o anzol. Me ajuda a fisgar esse peixe. O anzol era o anúncio, né? Aí eu fui e anunciei. O jornal anunciava, não tinha o LX, essas coisas não. O jornal saía sábado, domingo e quarta-feira o anúncio. Eu fui e paguei o anúncio, anunciei. Aí um camarada me ligou. Você não troca esse carro, não? Eu tenho uma Saveiro. E eu quero trocar Saveiro. Saveiro só tem 2 lugares ali, né? E a carroceria, eu quero um carro maior. Você não troca, não? Eu falei, não quero trocar, não. Aí o anúncio saiu no domingo. Saiu sábado, o cara me ligou, falei que não queria. Aí o anúncio saiu no domingo. O cara me ligou de novo. O mesmo camarada. Você não quer trocar a nossa Saveiro, não? Eu falei, não, foi você que me ligou ontem? Não quero trocar, não, tá? Eu quero é vender o carro, trocar eu não quero, não tenho interesse, não. Tá. Aí o anúncio saiu na quarta-feira de novo. O camarada não me ligou de novo. Aí eu pensei, não é possível, irmão. Eu já falei com o camarada 2 vezes que eu não quero trocar. Aí é que eu me toquei, será que não é esse o peixe que... Porque era eu que estava sendo bobo no negócio. Você está entendendo? Eu não estava entendendo o que Deus estava fazendo. Falei, o cara me liga 3 vezes. Aí eu comecei a conversar com ele. Falei, amigo, vem cá, como é que está o teu carro? Tal. Aí foi me explicando a situação. Não, é que eu tenho uma namorada e tal, e a minha namorada tem um filho. Então, para a gente andar no carro, a menina tem que andar ali, 3 na frente, a polícia me pega e tal, preciso de um carro maior. E aí tá só isso. O carro está direitinho, está assim. Aí eu fui lá para ver o carro dele. Mostrei os problemas que tinha no meu, mostrei os problemas que tinha no dele. Expliquei tudo para ele, falei, o carro tem isso. Não tem problema não, eu quero o carro. Tem isso. Não tem problema não, eu quero o carro. Você tem certeza? Tem. Aí peguei a Saveiro dele, a Saveiro vermelhinha. Eu fiquei com o carro 3 horas, você acredita? 3 horas. Que eu saí de um bairro com ele, carro todo direitinho. Eu levei no outro bairro e troquei no que eu queria. E cheguei em casa com o carro que eu queria. Consegui fazer a negociação. Mas por que eu estou lhe contando isso? O camarada me ligou 3 vezes, mas quase que Deus pega a bênção e leva para o céu de novo. A bênção estava diante de mim, eu estava igual o Pedro, né? Igual um bobo lá. Não, Senhor, mas não é isso que eu quero. A bênção estava diante de mim e eu dormindo, irmão. Tem muita gente dormindo e a bênção está diante de você, hein? Deus vai recolher a tua bênção. Vai deixar Deus recolher? Talvez a bênção já está diante dos seus olhos, você está aí pensando aí, não, mas isso não é... Deus possa abrir os teus olhos em nome de Jesus. Amém, irmãos? Porque senão você perde a bênção. Quase que eu perdi, ué. O peixe que eu pedi a Jesus com a moeda na boca já estava ali e eu bobeando. Deu certinho a negociação. Cheguei em casa com o carrinho que eu queria. O carro que eu fiquei mais tempo foi essa Saveiro, 3 horinhas, mas valeu a pena, deu tudo certo. Então, vou falar de novo, não seja fresco. Amém, meus irmãos? Não fica pensando muito, isso aqui não. A bênção está diante de você e você está pensando demais aí. Pega a bênção que Deus está dando para você. Essa é a primeira lição. Vou falar da segunda para a gente fazer a oração, para não ficar muito longa aqui a mensagem. Qual a segunda lição, irmãos? A primeira é não ser fresco. A segunda lição é o seguinte: Jesus pegou o pão, pegou o peixe, e ele foi repartindo e dando para os discípulos, e os discípulos dando para a multidão. A bênção foi repartida. Um pedaço. A bênção de Deus, às vezes, vai vir para nós também repartida. Um pedacinho de cada vez. Às vezes a gente quer o peixe inteiro. A gente quer o pão inteiro. Deus vai te dar um pedacinho de cada vez. E você precisa entender isso. Cada vez você recebe um pedacinho. No final você vai ter o peixe inteiro. No final você vai ter o pão inteiro. Por exemplo, eu sou casado há 21 anos com essa moça bonita que está aqui na frente aqui. Ó, coisa linda aqui, meu amor. Mas Deus foi me dando em pedacinho. Um dia eu conheci. Aí um dia fiz amizade com ela. Você vê que é um pedacinho de cada vez. Aí um dia eu convidei para ir almoçar comigo. Mais um pedacinho. Aí decidi orar para ver se tinha uma benção no nosso namoro. Ela aceitou orar comigo, mais um pedacinho. E assim vai.
Aí aceitou namorar, ganhei mais um pedaço. Fui lá conhecer o pai dela, ele aceitou que eu namorasse, mais um pedaço, e assim vai. E vão orando. Oficializei o namoro, tal, mais um pedaço. Fiquei noivo, mais um pedaço. Casei, mais um pedaço. E a cada ano que estamos juntos é um pedacinho da bênção que Deus vai dando para nós em nome de Jesus. Mas não veio de uma vez só. Cada bênção que Deus me dava era um pedacinho, e eu assumia aquilo dali. Irmão, às vezes a bênção vai vir aos pedaços para você. Recebe o pedaço que Deus está dando em nome de Jesus. Às vezes a gente não quer. Eu queria que fosse tudo de uma vez. Às vezes vai ser aos pouquinhos, irmão. Primeiro você faz um curso e depois, ou faz um estágio, e dali daquele estágio a bênção sai. Já é um pedaço. Mama, eu queria tudo. Não é assim. Às vezes a bênção vai estar num pedacinho, Jesus vai dar os pedaços da bênção. Pega o pedaço da bênção que Ele está te dando, amém, povo de Deus? Porque ali, um comia um pedaço, tal, vinha outra rodada, comia mais um pedaço, mas comeram tanto que no fim das contas, quem estava ali, cada um deve ter comido ali pelo menos um peixe inteiro, um pão inteiro ou mais, poxa. Mas ninguém reclamou dos pedacinhos. A bênção às vezes vai vir aos poucos. Você está entendendo o que eu quero te mostrar? Pedacinho, aos pouquinhos. Cada dia Deus faz um pouquinho, mas você vai chegar lá, até a bênção ser completa em nome de Jesus. Talvez ainda não se completou, mas você vai ter a bênção completa se você ficar firme com Jesus. Não questione Deus se Ele está te dando a bênção aos poucos. Às vezes está demorando para acontecer, mas alguma coisinha já está acontecendo. Ô pastor, meu marido me trouxe na igreja, ainda não é crente não, mas pelo menos me trouxe na igreja, já é um pedacinho. Ô pastor, minha esposa já fica acompanhando lá na televisão, já é um pedacinho. É igual a salvação das almas. Eu tenho um vizinho, trabalha, na verdade ele trabalha no prédio lá onde eu moro. Hoje cedo ele falou para mim, ô pastor, vi o senhor na televisão, aquela coisa toda, estou acompanhando lá, já é um pedacinho, Deus está salvando. Ele está vendo a pregação, ele está ouvindo a pregação. É um pedacinho, Deus está trabalhando, daí a pouco ele vai se converter. Diga glória a Deus. Às vezes é assim, irmão. Na sua família é a mesma coisa. Ô pastor, meu marido ele já está aceitando, sabe, as coisas da igreja. Eu levei esse dia o pão, ele aceitou. Esse dia eu levei o azeite, ele aceitou, aquela coisa toda. A bênção vai ser aos pedacinhos, não vai ser inteira. Amém ou não amém? Às vezes a gente joga a bênção fora porque é tudo de uma vez. Queria tudo de uma vez só. Eu queria que fosse inteiro. Queria logo, pastor. Eu sou ansioso. Queria que fosse logo. Não é assim. É os pedacinhos. Amém, meus irmãos? Guarde esses dois detalhes da palavra no coração. A bênção às vezes vai vir em partes. Pega a parte que Deus está dando para você agora. Não seja ansioso, querer tudo de uma vez. Não é assim que Deus trabalha. E a segunda lição. A primeira que falamos, multiplicação é para quem não é fresco. Amém, meus irmãos? Amém ou não amém? O pão estava diante da multidão. Ninguém ficou questionando Jesus, ninguém ficou pensando, mas esse pão de onde veio? Quem é que deu? Qual foi o menino que deu o pão? Que foi? Simplesmente comeram. Que você seja assim também com a bênção que Deus está lhe dando em nome de Jesus. Se ficar pensando muito, você perde a bênção. Amém, Jesus? Pega a bênção que Deus está dando para você, segura a bênção que Ele está lhe entregando em nome de Jesus. Às vezes a gente fica pensando. Minha mãe, vou fazer oração já, eu lembrei dessa aqui agora. Minha mãe contava um caso para ensinar para a gente que a gente não pode ser fresco. Minha mãe era uma benção. Ela falou que uma vez um homem foi na casa, ele estava passando no lugar, ele estava com muita sede. Antigamente era comum você bater no portão e pedir água, pelo menos lá no Rio de Janeiro, não sei como era aqui. Voltava do colégio, a gente batia no portão da pessoa, pedia água para a pessoa. A pessoa com o maior carinho abria e dava um copo d'água para a gente. Tinha muito isso. Hoje não se faz mais. E esse homem com sede parou na porta de uma senhora, bateu lá, ô senhora, a senhora não tem um copo d'água para me dar, não? Era uma senhorinha já bem idosa, sabe? E a senhorinha tossia bastante, toda hora tossindo, tossindo aquela coisa toda. Não, tem sim, tem água para dar para você sim, pode até entrar aqui. Deixou ele entrar, aquela coisa toda, ele entrou para tomar água, ela foi pegar água. E ela entrou, mas ela tossia bastante, aquela coisa toda, até tossindo, Aí ele, olhando para aquela senhora,
olhando para a casa dela, olhando para a situação, minha mãe contando, né? Ele ficou com nojo da senhora. Ficou com nojo da mulher. Quando ela trouxe a caneca d'água, ela tossindo o tempo todo aquela coisa, eu falei, essa mulher está doente, essa mulher está me trazendo essa água deve estar suja, como é que está esse negócio aí? Ele ficou cheio de coisa, né? Aí quando a mulher trouxe água, a senhora trouxe água, toma, que ela trouxe numa caneca. Aí ele pegou a canequinha e pensando assim, a mulher tossindo aquela coisa toda, ele com nojo da mulher, ficou com nojo mesmo. E agora, como é que eu faço? Vou ter que beber, a mulher trouxe a água. Aí ele pensou assim, já sei, eu vou tomar no cantinho da caneca, porque essa senhora aí, tossindo do jeito que ela está, ele cheio de nojo, né? Pegou aquela caneca, aí vou beber no cantinho aqui da caneca. Aí segurou a caneca pela asa aqui assim, bebeu no cantinho, vou beber no cantinho para, né? Essa senhora aí para não pegar na boca dela, não sei como é que ela bebe esse negócio. Aí foi no cantinho, bebendo no cantinho, cheio de nojo ele. Aí a vozinha falou assim, ih, você bebe no cantinho igual a mim. Olha para o seu vizinho de novo e fala assim, não seja fresco. Tem gente perdendo a bênção por causa de frescura, irmão. A bênção já está diante de você, mas você fica pensando muito. Ah, essa casa é pequena, isso aqui não é para mim, eu merecia algo melhor, merecia. Talvez é agora que Deus está te dando isso daí, mas dessa porta aí vai sair algo muito maior para você. Dessa porta pequenininha, lembra Ezequiel 8, atrás da parede, o Ezequiel caçou um buraquinho, fez um buraquinho, atrás tinha um mundo lá atrás. Talvez por trás desse buraquinho, dessa porta pequena, tem algo gigante para você. Mas a frescura não deixa você enxergar. A frescura não deixa você segurar. Pega a bênção em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Pega a bênção. Eu lembro quando eu cheguei na igreja, o pastor me deu uma reunião para fazer, segunda-feira de tarde, dava 13 pessoas. Talvez ninguém quisesse aquela reunião. Eu peguei. Falei, não, o pastor me deu, e eu orei, busquei a Deus. Daí a pouco estava dando 70. Eu lembro um dia que ele passou, e ele não acreditou. Ele passou assim, quando ele voltou e ficou olhando, falou, ué, 70 pessoas de tarde? Mas por quê? Eu coloquei o coração e a reunião cresceu. Bota o coração naquilo que Deus está dando para você. Amém, Jesus? Talvez ninguém está... as pessoas estão falando para você, mas você vai querer isso, mas você vai... Se Deus está dando para você, é o melhor para você em nome de Jesus. Primeira lição, não seja fresco. Segunda lição, a bênção vai vir aos pedacinhos. Pega o pedacinho da bênção, daí a pouco o pão vai estar inteiro na tua mão, o peixe vai estar todinho na sua mão, em nome de Jesus. Vamos aplaudir a palavra? Deus abençoe você.